Fala pessoal, hoje aqui no canal um assunto que todo mundo gosta, todo gestor precisa ouvir, que é liderança. Mas mais do que liderança, a gente entender qual que é o nível de influência que nós temos sobre o nosso time, sobre a nossa equipe, às vezes até sobre os nossos colegas de trabalho. Então o assunto hoje é muito bom, é quente, eu tenho certeza que vai te provocar, porque é muito interessante quando a gente se vê numa pirâmide e a gente se enxerga, às vezes está na base, tá no meio, tá no topo. Então hoje aqui eu vou te provocar para entender qual o seu nível mesmo de influência real sobre o seu time e sobre o seu trabalho. Mas antes da gente entrar nesse assunto muito quente, eu quero que você, deixe o seu like aqui para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo, que é um conteúdo relevante para a sua jornada. Se inscreve no canal para você sempre estar recebendo guias práticos ou assuntos relevantes sobre o seu dia a dia. Sabe por que eu estou te avisando agora para você fazer isso? Porque depois você vai sair tão impactado com esse assunto, querendo compartilhar, querendo mandar para mais pessoas, que você vai esquecer. Então bora, já curte aqui, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Então hoje a pirâmide que a gente vai falar aqui nesse vídeo especificamente é sobre a pirâmide de John Maxwell, que é um baita escritor. Ele fala muito sobre liderança, ele tem mais de 70 livros escritos ao longo do mundo. Quando se fala em referência sobre liderança no mundo, ele é uma referência muito forte, muito importante, só que ele fala sobre liderança de um modo diferente. Ele não atrela liderança a cargo ou status, ele atrela liderança e significa liderança a partir da influência. E de fato liderança é influência. Quão pronto nós estamos para influenciar as pessoas para fazerem o que precisa ser feito e não só fazer o que a gente está mandando fazer. Então influência é uma palavra muito forte, e a partir de agora que você utilize mais nos seus discursos, que você entenda mais sobre o que é de fato ter influência, ou melhor ainda, o que é ser influente. Então na pirâmide começa pela base. Então toda pirâmide, a parte maior da pirâmide é a base, começa por posição. E qual que é esse nível de posição? É aquele nível que você ainda é chefe. Às vezes você foi promovido, às vezes o cargo caiu no seu colo, às vezes você era ali um profissional muito bom, de repente precisava de alguém para gerir o departamento e falaram: olha, vai ser você, tá aqui a chave, o crachá, se vira. O famoso se vira nos 30. Nesse nível de posição, você não pode querer ser um líder e nem deve, porque não é uma obrigação sua. É o nível mais inicial de qualquer posição. É quando você se torna de fato um chefe. Então nesse nível aqui é muito perigoso. Por quê? Porque tem gente que se acostuma com ele, porque para quem não está acostumado a dar ordem, começar a dar ordem, começar a ver que as pessoas respondem, mexe com o ego, mexe com a vaidade, às vezes você não quer subir para o próximo nível. Só que se você permanecer muito tempo nesse nível, isso vai te dar um baita prejuízo lá na frente. Pode ser perder a equipe ou até mesmo perder o seu cargo, porque sem resultado consistente, como é que você vai manter sua posição? Então o primeiro nível, que é de posição, é aquele que as pessoas ainda estão no famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nesse nível aqui é o nível que você precisa ser mais presente, mostrar que você está mais disponível, ter uma escuta realmente aberta, mostrar que você está com as dificuldades que qualquer líder iniciante ou novato enfrentaria. Nesse momento você não precisa querer ser um super-herói, não precisa não mostrar vulnerabilidade. Tá todo mundo sabendo que você começou ali naquele exato momento, que você é novo na função, então você vai errar. Não se cobre, mas também não fique preso aos seus erros, aprenda com eles, certo? Quando você sai da base, que você entende tudo isso que eu te falei, de escuta ativa, de estar presente, ser mais acessível, você passa para um outro nível, que é o nível de permissão. Nesse nível de permissão, as pessoas, elas não só estão ali porque você é o chefe, mas elas estão permitindo que você as lidere. Ou seja, você fez o primeiro nível muito bem feito, né? O nível da posição, aquele que você foi pago para exercer, e você sobe para o nível da permissão. Então as pessoas começam a te seguir porque, cara, essa pessoa é bacana, essa pessoa é do bem, essa pessoa tem os valores próximos do meu, eu percebi que é uma pessoa que gere de forma equilibrada, respeitosa, ela entende o que a gente está falando, realmente ela é uma pessoa que merece um voto de confiança. Então nesse nível da permissão é aquele nível que as pessoas começam a prestar mais atenção em você, começam a te escutar um pouco mais, começam a gostar, né, de estar no mesmo ambiente que você, já vão trabalhar com um pouco mais de ânimo, de entusiasmo, porque vai chegar lá e vai ter um líder. E nesse momento, você viu que eu estou usando a palavra líder? Porque nesse momento é a transição
entre o chefe e o líder. Se na primeira posição você é um chefe e não tem como sair disso, agora no nível de permissão você começa uma jornada de transformação. E aí aqui é onde tudo começa a virar. E nesse nível de permissão é muito importante você começar a criar relacionamento com a sua equipe. E que nível de relacionamento? Não é você sair confundindo as coisas e ficar falando segredo ou falando de um para outro. Não é isso. Não estrague esse nível tão importante. Um exemplo, você atingiu uma meta muito importante. Combina um happy hour, combina uma social, combina algo fora do seu ambiente de trabalho para você se conectar um pouco mais com essas pessoas. Não dentro da sua casa, não na casa de alguém. Escolha um restaurante, escolha um bar, enfim, algo que você realmente julgue um ambiente bacana, que dê para vocês conversarem, para você mostrar que aquele ambiente é para comemorar uma entrega deles. Isso vai gerar muito mais conexão interpessoal. Entre os membros da equipe, isso é gostoso também, porque às vezes a gente está tão acostumado ali no escritório ou na loja, enfim, não sei qual é o seu segmento, que às vezes a gente fica muito condicionado a conhecer apenas o básico da pessoa. E quando você vai para esse nível de permissão como líder, você também está permitindo que as outras pessoas se conheçam, se conectem, entendam um pouco mais sobre o outro. E isso é muito legal porque no dia a dia, nas demandas, nas cobranças, as pessoas vão ter mais empatia, vão saber cobrar de uma forma mais respeitosa, mais equilibrada, porque elas valorizam as conexões verdadeiras. Então eu tenho certeza que isso vai te ajudar a aumentar o seu nível de influência dentro da sua liderança. E aí, óbvio que logo após que você entende que o time está permitindo que você os lidere, você passa para a terceira etapa, o terceiro nível da pirâmide, que é o nível de produção. Olha aí mais um pezinho nessa jornada da hierarquia da sua influência. No nível de produção é o nível que você já passou pela dificuldade de ser chefe iniciante, novato, começou a criar relação com o time, se conectar, mostrar para as pessoas a sua verdadeira essência. Agora é o nível que você tem que mostrar por que elas têm que seguir você. Nível da produção é o famoso liderar pelo exemplo. Aqui você tem que saber fazer. Não que você vai fazer tudo dentro da sua empresa, mas minimamente você precisa saber o que cada área faz. Minimamente você precisa ser bom em cada área. Para quê? Para as pessoas entenderem que não é um aventureiro que está cobrando algo. Você cobra porque você tem o know-how, você cobra porque você se capacitou, você cobra porque você teve curiosidade de aprender. Então aqui primeiro você faz, mostra que é possível ter resultado e aí as pessoas vão ver você fazendo, você tendo resultado. E é um ecossistema tão genuíno, tão verdadeiro, porque a partir do momento que eu vejo o meu líder fazendo, isso me provoca querer fazer também. Você que está assistindo esse vídeo, com certeza, se você hoje está numa posição de líder, você pode ter se provocado a ser líder porque em algum momento você viu um cara, uma mulher magnífica fazendo, tendo resultado e você falou, cara, eu também posso fazer. Isso é possível, olha só que legal, né? Ser líder e ao mesmo tempo mostrar como fazer, mostrar a direção, porque resumindo liderança para você que está me assistindo, é guiar, é influenciar, é dar clareza, é mostrar o caminho, mas também é percorrer a jornada junto com as pessoas. Então nesse nível de produção, você faz e depois você ensina as pessoas como fazer. Porque quando eu falo de ensinar, já vem o quarto nível dessa pirâmide que é maravilhosa. Lembre-se, pirâmide de John Maxwell, escritor super renomado no mundo. E o quarto nível de influência talvez seja um dos níveis mais importantes, que é o do desenvolvimento pessoal. Vamos lá, vamos recapitular. Você já passou pela parte da posição, onde você tinha que estar, porque você foi contratado para isso, ou caiu de bandeja ali no seu colo. Você vestiu ali a capa do chefe. Depois você foi para o nível da permissão, começou a entender o real significado das pessoas dentro do time e se conectar com elas. Depois você começou a ter resultado e mostrar para o time que é possível, né, romper algumas barreiras, algumas limitações ou simplesmente crenças. Esses dias conversando com uma empresária, ela falou assim, que tinha uma gestora que entregava um número X porque achava que não era possível, que só dava para fazer aquilo, que aquilo era o máximo que a loja poderia entregar na visão dela. E aí a empresária foi acreditando por um bom tempo, só que chegou um momento que o que ela vendia já não pagava as contas da empresa. E aí ela teve a brilhante ideia de mudar a gerente. Vocês acreditam que um mês depois a loja performou quase 100% melhor? É isso mesmo, quase dobrou o volume de venda. Isso não é anedota, não é metáfora, não. Isso é vida real que eu estou te contando, que eu conversei agora.
essa semana com essa empresária. Por quê? Porque a nova gerente que entrou, ela não tinha essa trava, essa crença limitante de que aquele lugar só podia vender aquilo. Ela foi lá e fez o que tinha que fazer e o resultado apareceu. Com certeza a equipe que estava junto com ela começou a admirar ela de forma grandiosa, porque se eles estavam acostumados a vender um tanto e ganhar um tanto, quando chega alguém que mostra que é possível vender mais e ganhar mais, olha a influência que esse líder vai ter para toda a equipe. Porque tudo melhora, a qualidade de vida melhora, a comissão melhora, os sonhos ficam mais próximos, então tudo acaba sendo mais produtivo, tanto para o líder, para a empresária, mas também para o time que está ali dentro. E aí, quando a gente rompe essa barreira da produção, a gente vem para o quarto nível, que é o que eu estava te falando, do desenvolvimento pessoal. Aqui não é só fazer, aqui é ensinar como fazer. E aqui entra uma dica muito boa para você entender que delegar não é delargar. Muita gente faz isso e some, o famoso mestre dos magos, né? Aquele líder que toda hora que você precisa dele, você precisa de uma resposta, ele simplesmente some. Então não seja esse tipo de líder na hora que o seu time mais precisar de você, apareça. Porque é nesse momento desse desenvolvimento que as pessoas vão te respeitar ainda mais. Você vai ter ainda mais influência. Com certeza na sua jornada, você vai lembrar agora. Procura aí na memória, qual líder que mais te impactou, te transformou, te ensinou a fazer com excelência aquilo que você faz hoje. Vai vir na sua memória uma pessoa, um ícone de transformação, de provocação, que talvez fez você enxergar com mais clareza onde você está hoje. Vai ter alguém, é impossível, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, é você começar a fazer pelas pessoas aquilo que elas precisam que seja feito para elas atingirem o próximo nível. Porque se você já tem a permissão delas para você guiar e liderar, agora é o nível que você vai colocar elas onde elas merecem estar. Aqui é o famoso um líder de verdade, forma novos líderes. Então aqui é a hora que você se desprende do ego, se desprende da vaidade, vai dar um pouco mais de autonomia para o time, um pouco mais de voz para o time. Então aqui é aquele momento que às vezes num debate, numa reunião, que alguém teve uma brilhante ideia e você como líder até tem outra. É o momento de você ficar calado e falar, nossa, que ideia genial, vamos colocar em prática, vamos colocar para rodar, vamos testar, se precisar a gente ajusta no meio do caminho, mas é brilhante para as pessoas entenderem que a sua influência é real e elas vão te valorizar como líder ainda mais. Porque senão, se no momento de desenvolver as pessoas, você sempre tem uma ideia mais genial, você sempre quer fazer do seu jeito, as pessoas não vão te respeitar como líder. E também isso vai travar o crescimento delas também, porque não tem nada mais broxante do que você toda hora querer uma ideia, colocar algo em prática e o teu líder te podar o tempo todo. Então se você é líder, mesmo que por algum minuto você tenha uma ideia que você acredite ser mais genial, segura um pouquinho, vamos ver, vamos colocar para testar. Eu tenho certeza que você vai desenvolver o seu time muito mais. E uma vez que você desenvolve o seu time, você vai ter muito mais alegria, porque você vai ver pessoas fazendo aquilo que você sempre quis que elas fizessem, mas de maneira muito mais autônoma. E isso vai diminuir o teu fardo como líder. E por que eu falei de se desprender de ego e vaidade? Porque tem líder que é centralizador. Se ele não der a última palavra, se ele não falar que, não, então beleza, o último checkmate da reunião, parece que ele não sossega, parece que ele não vai dormir em paz. Então tem que se desprender dessa autonomia, dessa vaidade, porque isso vai também te dar mais tranquilidade e muito mais lacuna de tempo para você pensar no futuro da organização, no futuro da sua empresa. Porque muitas vezes a sua empresa não chega no próximo nível porque você está atarefado de fazer coisas que as pessoas poderiam fazer. E o pior, você está pagando para essa pessoa fazer algo, mas você quer fazer só para dizer que você é o bambambam ou a bambambam. Então se desprenda do ego e da vaidade, porque você vai desenvolver pessoas e quando as pessoas chegarem no próximo nível, isso vai te credenciar como um líder de verdade. E aí, falando de credenciar a um líder de verdade, chegamos ao último e mais importante nível da pirâmide, que é o nível de respeito. Nesse nível, você está aí, nesse nível, se você acha que você está aí, você não é mais pelo que você faz, mas é pelo que você é, pelo que você se tornou, pela sua figura emblemática. Muitas vezes, quando o líder está nesse patamar de respeito, no topo da pirâmide, muitas vezes ele está dentro da empresa, não teve nenhuma ideia genial, não teve nada que fosse disruptivo, mas a empresa faturou, a empresa teve um dia extraordinário, a loja bateu recorde simplesmente por conta da presença. Aqui o fato de você ser quem é
é muito relevante. E aí conecta com o que John Maxwell fala sobre influência. Você tá lá, simplesmente às vezes sem fazer absolutamente nada, mas a sua influência é tão real, a sua frequência é tão positiva, que isso contamina as pessoas e as pessoas ao seu redor querem fazer. Porque querem te agradar, porque querem que a sua empresa tenha resultado, porque querem te dar orgulho, porque você é uma pessoa sensacional. E aqui vem a provocação que eu falei que eu ia te fazer. Em qual nível da pirâmide você acha que você se encontra? Em qual desses 5 níveis você acha que está seu poder de influência sobre a sua equipe neste exato momento? Você sabe me responder? Até fiz algumas anotações aqui, mas o assunto é tão bom que foi no flow e eu tenho certeza que isso vai conectar ainda mais com você. Mas qual nível que você se encontra hoje? É o da posição? É o da permissão? É o da produção? É o do desenvolvimento ou é o do respeito máximo? Se você falou que é de posição, permissão, produção ou desenvolvimento, você está até no caminho certo, porque você está se encaixando em algum nível que você pode se colocar. Agora, se você se colocou no nível de respeito, sinto te dizer, você está se achando demais e nenhum líder se coloca nesse nível. Somente quem pode te colocar nesse nível é a sua equipe, o seu time e as pessoas que trabalham com você. Então, se você já se colocou no último nível, toma cuidado. Seu ego pode estar te atrapalhando, a sua vaidade pode estar muito aflorada e coisas que você poderia perceber ou até mesmo desenvolver no seu time, você não está desenvolvendo porque você está com uma trava nos olhos, que é a da arrogância, da vaidade extrema, do ego de fato de achar que você é bom o suficiente para que as pessoas sempre dependam de você. Então toma cuidado com isso, porque nesse nível ninguém se coloca. Mas, como eu disse, tem passo a passo para você passar de um nível para o outro e eu vou aqui recapitular rapidamente para você resumir tudo que a gente acabou de falar aqui. Então, se você está no nível de posição, para de se esconder atrás do cargo. Começa a ouvir seu time, mostrar que você está presente. Se você está no nível da permissão, seja um bom ouvinte, se conecta com o time também fora da pressão, fora do ambiente que vocês trabalham geralmente. Aqui, relacionamento importa. Se você está no nível da produção, você precisa organizar seu tempo, ter uma gestão no tempo melhor para você mostrar que você também é organizado, consegue fazer todas as suas demandas, mas sem também deixar de lado o nível emocional e a sua qualidade de vida. Isso é um assunto para um próximo vídeo, que é por que a geração Z não quer liderar. Mas eu prometo que se você está inscrito nesse canal, você vai receber esse vídeo também. Então, no nível de desenvolvimento, você precisa de escolher alguém para mentorar, para ajudar, para desenvolver, para realmente formar novos líderes. E no nível do resultado, é você fazer o certo sempre, mesmo quando ninguém estiver te olhando. É mais sobre essência, valor e ética do que sobre cargo ou status. Se você curtiu esse vídeo, já manda para quem precisa entender, consumir esse conteúdo, entender em qual nível de hierarquia de influência que está na sua posição de liderança, que eu tenho certeza que isso vai provocá-lo ou provocá-la de alguma maneira. E até o próximo vídeo.